Pessoal, beleza? Hoje uma explicação rápida, parte Introdução de Química, nono ano, mas pode ser útil também no primeiro, segundo e terceiro, quando vocês estiverem assistindo a aula de Química. Mas o que vamos aprender hoje? Isótopo, isótono, isóbaro. Ah, mas por que isso é interessante aprender? Para saber quais elementos tem número atômico, número de prótons iguais, número de nêutrons iguais, número de massa iguais. Lembrando que o número atômico ele é único para cada elemento. O que pode variar é o número de prótons dentro do... E onde que estão os prótons? Dentro do átomo. E o que tem dentro do átomo? No núcleo do átomo. No núcleo do átomo a gente tem nêutrons e prótons, beleza? Vamos lá então. Isótopos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons. Isótopo. PO. Lembra do P do isótopo. Por quê? P de prótons. Então os isótopos têm o mesmo número de prótons. Isóbaros. Isóbaros. Ó, tem o A. O A remete a quê? Número de massa. Então, isóbaros têm o mesmo elementos químicos que têm o mesmo número de massa. E isótonos. Isótonos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Ah, mas como que pode vir isso em alguma questão? Pode te dar, por exemplo, um determinado elemento químico é isóbaro de outro elemento químico. Qual é a massa desse segundo elemento químico? Se eu tenho o número de massa do primeiro, é só pegar qual que é o número de... se for uma questão de múltipla escolha, você vai lá, número de massa do primeiro. Vamos colocar o primeiro elemento X. O elemento X ele tem um número de massa 23. Qual que vai ser do elemento 2, que vamos colocar o número Y? Eu quero saber o número de massa dele. Se eles são isóbaros, o número de massa é igual. Então, é idêntico. Então, o número de massa de um é igual ao do outro. Só marcar isso, beleza? Tem algumas questões que perguntam isso, eu vou passar por elas. Umas duas, três. Então, isótopos, de novo, número de massa igual, número atômico, número de prótons iguais, número de massa diferente. Isóbaros, número de massa igual, número de prótons diferente. Isótonos, número de nêutrons igual, número de massa e número atômico e número de prótons diferentes. Ah, mas espera aí, o que significa o número atômico, número de prótons, elétrons, massa, nêutrons? Assiste outra aula. Tem outra aula aí que eu já dei, que eu expliquei direitinho o que é o número atômico, o que é o número de prótons, o que é o número de elétrons, o que é o número de massa. Lembrando que ser cátion, ser ânion, altera tudo. Beleza? E as questões pegam nisso, pessoal. Pega pesado nessa parte. Continuando, tem algumas questões, igual essas questões. Presta atenção. Desculpa porque toda hora tá passando carro aqui. Vamos lá. Os átomos X e Y. Pega uma folha de papel. Pegou? Agora eu vou digitar e você vai escrever. Os átomos X e Y são isótopos. Isótopos apresentam o mesmo número de prótons e apresentam as seguintes características. O X apresenta número de massa 6A. E o Y apresenta número de massa 5A. Mas é em química, por que ela tem matemática isso aí? Vamos lá. O número de nêutrons de X e Y vai ser quanto? Temos outro dado também. Falou que o número de prótons deles é igual. E os dados que eu tenho aqui é que o número de prótons do X é 3A menos 6. O número de prótons do Y é 2A mais 4. Nossa, mas está ficando complicado, hein? Calma. Vamos resolver. O número de prótons é igual. É isótopo, não é?
Você pega os dois números de prótons e iguala. 3A menos 6 é igual a 2A mais 4. Ah, mas o que eu vou fazer com isso? Iguala, joga tudo que é A para um lado, joga tudo que é número para o outro. Então o que a gente vai ter? Vamos ter 3A menos 6 é igual a 2A mais 4. Pá, resolveu, fez isso na folha? Beleza. O A é igual a 10. Legal. Aí substitui na fórmula. Se eu tenho 6A, número de massa, 6 vezes 10, que é o número de massa, 60. Se eu tenho 5A no outro, 5 vezes 10, 50. Substitui embaixo, substitui no outro. O que eu vou achar no final? Número de nêutrons é igual a 36 de um e 26 de outro. Beleza? Então, querem mais um exercício? Bora lá! Pessoal, eu estou fazendo esse por explicação e não estou mostrando aqui em folha como que eu estou sendo feito, porque isso aqui é uma explicação rápida, sabe? Isso aqui não pega muito. Vocês pegando isso aqui na folha, fazendo aí enquanto eu vou falando, é papum, pega rápido. Vamos lá. Examinando os átomos de um exercício anterior, que eu vou falar, imagina agora como seria o átomo X, que é isótopo de B, isóbaro de D. Interessante. Pessoal, eu vou precisar que vocês peguem uma folha, na mesma folha, e coloquem aí. O elemento A, ele apresenta 36 de número de massa e 18 número de prótons, ou número atômico. No elemento B, eu tenho 37 de número de massa, 19 de número atômico. No elemento C, eu tenho 40 de número de massa, 18 de número atômico. No D, eu tenho 38, número de massa, e 20 de número atômico. No elemento E, eu tenho 40, número de massa, e 19 de número atômico. Pessoal, lembrando aqui que o que eu estou falando, o número de massa é o número atômico, o número de prótons. Quando o átomo é neutro, prótons é igual a número atômico. Se o átomo perde ou recebe elétrons, ele altera o número de prótons e o número atômico. Beleza? Não, ele altera o número de elétrons, o número de prótons não altera. Beleza, vamos lá. Pegando esses dados que eu passei para vocês, agora nós vamos para esse exercício 2. Pessoal, eu dei um exercício agora mesmo, esse que eu passei para vocês, vocês fizeram no papel. Agora eu vou para um outro tipo de exercício. Geralmente são esses dois exercícios. Então, são exercícios que precisam de muito pensamento. Você pode estar no papel, mas você tem que ler e ir interpretando, beleza? Vamos lá. Examinando os átomos do exercício anterior, imagine agora como seria o átomo X, que é isótopo de B. Beleza, então você pega aí, você vai pegar o átomo X e o B. O B é o do exercício anterior, beleza. O átomo X é isótopo de B. Se ele é isótopo de B, significa que ele tem 19 prótons, ou seja, 19 número atômico. E isóbaro de D. Se ele tem, vamos lá, o elemento X é isótopo de B, significa que ele tem 19 prótons, ou 19 de número atômico, ou 19 elétrons, porque o átomo é neutro. Então, os três são iguais. Não sabe o que eu estou falando? Tem aula atrás aí explicando essas coisas aí. Dá uma olhada. E isótopo, ele é isótopo de B, a gente colocou X, 19, porque ele é isótopo de B. E isóbaro de B. Isóbaro é número de massa. Tem A, número de massa.
Você falou que ele é isóbaro de D. Quanto que eu tenho em D de massa? Eu tenho 38. 38. Beleza. Aí, depois foi e perguntou: qual será o número de nêutrons desse elemento X? Como é que a gente faz? A gente sabe que a fórmula é: número de massa é igual ao número atômico mais nêutrons. Concorda? Beleza. Você tem a massa? Tem, 38. Você tem um número de prótons ou número atômico? Tem, 19. E o número de nêutrons? Nêutrons eu não tenho. Aí, jogada matemática, hein? Pessoal, tudo na vida se resume em biologia e matemática. Ah, mas e as outras matérias? Faz parte. História. História não tem matemática. E geografia? Tem. História? Ah, também tem. Fazer a conta dos séculos. Voltando então. Então eu tenho. Como que vai ficar a minha fórmula? 38 é igual a 19 mais nêutrons. Quando você faz a jogada certa aqui, você joga um para lá, joga outro para cá, fica nêutrons é igual a 38 menos 19, não é? E quanto que vai dar isso? 38 menos 19? 38 menos 19. 18 menos 9? 9. 2 menos 1? 1. Então, quanto de nêutrons eu vou ter? 19. Pessoal, a maioria dos exercícios vai cobrar desse jeito. Ou é substituindo um número de massa, colocando um 5A, 5B e o outro para você descobrir nêutrons, para você descobrir número atômico. Mas uma coisa, uma coisa é certa. Sempre vão te dar duas coisas para vocês achar uma terceira. Como assim duas coisas? Massa, número atômico, nêutrons. Se te deu esse, número de massa e nêutrons, você acha o número atômico. Se te deu número atômico e nêutrons, você acha o número de massa. Beleza? Fácil assim, pessoal. É uma jogada. Pessoal, façam isso anotando. Se eu tivesse um quadro aqui, um quadro maior, no fundo, uma câmera melhor, eu faria isso no quadro junto com vocês, mas por enquanto não tem. Preciso de mais inscrito. Quanto mais inscrito, melhor as aulas. Por quê? Porque aí meus vídeos começam a ser expostos para mais gente. A YouTube manda para mais gente. Então, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, manda para o meu e-mail. Se você tem dúvida na matéria, manda para o meu e-mail que eu faço a aula para você. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega, de outra pessoa, de outro estado. Não é? Beleza, então. Até mais, pessoal. E hoje é sábado, então bom sábado.